Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Pineda e no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre um assunto que é muito importante da citologia, que diz respeito às organelas citoplasmáticas. Então, bora lá. Muito bem, esse é o tema do nosso vídeo de hoje, organelas citoplasmáticas, e estes são todos os assuntos que eu vou apresentar para você neste vídeo. Então, eu vou cobrir aqui informações referentes a 8 organelas citoplasmáticas, tanto com relação à estrutura, quanto com relação à morfologia e principalmente à função ou funções de cada uma delas. Essas organelas, elas estão presentes numa célula animal típica, né? E justamente já sobre isso, eu trago aqui para você uma ilustração sobre um modelo de uma célula animal. Então aqui nós podemos observar que, como sempre, de costume, a gente tem delimitando uma célula modelo a estrutura conhecida como membrana celular ou membrana plasmática, e internamente a isso nós temos uma substância que ela é gelatinosa, porque ela é constituída por água e diversas outras moléculas que dão uma certa densidade a essa água, que é o nosso citoplasma. E entre a membrana celular, entre a membrana plasmática, que delimita as nossas células, e a região onde nós temos o material genético dessa célula, que é o nosso núcleo, nós então temos todo esse compartimento aqui, que é o citoplasma, que corresponde, na maioria dos casos, a maior porção das células. Só que além de nós termos aqui água e moléculas, como nutrientes, carboidratos, lipídios, aminoácidos, vitaminas, sais minerais, nós temos também algumas estruturas celulares que têm morfologia específica, têm uma função específica e que são estruturas que vão funcionar como verdadeiros órgãos, né, pequenos órgãos dessas células. Daí que vem esse termo organela, né, que são pequenos órgãos dessas células. Então, justamente já com essa primeira figura, a gente consegue observar algumas dessas organelas, tais como o lisossomo, a mitocôndria. Aqui mais para frente a gente tem aparelho de Golgi, peroxissomo, microtúbulos formando uma estrutura que também é conhecida como citoesqueleto, enfim, e outras mais, tais como retículo endoplasmático, nesse caso aqui o rugoso, né, e aqui mais em cima o liso, e também, não só associado a esse retículo, a gente tem livre no citoplasma esses pontinhos aqui, que são os ribossomos. Estou procurando o nome, achei aqui, ó, os ribossomos nesse citosol, que é a parte líquida do citoplasma. Muito bem, então eu vou te apresentar por essas organelas exatamente nesta sequência, por um motivo lógico, por um motivo racional, que ao longo desse vídeo você vai entender o porquê. Muito bem. Então, começando com os ribossomos, nós temos os ribossomos em grande número nas nossas células, são organelas citoplasmáticas muito abundantes, dada a imensa, a tremenda importância que elas apresentam nas nossas células. Então, essas organelas, elas são responsáveis por produzir proteínas, né, pela síntese proteica. E essa função de síntese proteica, ela é fundamental para a sobrevivência, funcionamento de todo e qualquer tipo de célula, de todo e qualquer tipo de ser vivo. E então é por isso que a gente vai encontrar ribossomos aos montes, tá? E em todas as células do nosso corpo, do nosso organismo. Essa é uma organela que ela é globosa, ela tem um formato mais ou menos esférico. Ela é composta por duas subunidades, uma subunidade maior e uma menor. Ambas subunidades são formadas tanto por proteínas, diversos tipos de proteínas, e por um tipo especial de material genético, que é o RNA ribossomal. Ribossomal porque é um tipo de RNA que está sempre fazendo parte da constituição
desses ribossomos. Então, os ribossomos são organelas que tanto são constituídos por proteínas, quanto a função deles é produzir proteínas para as nossas células. Aqui eu trago uma imagem para ilustrar para você a morfologia dessa estrutura, que a gente tem 1, 2, 3 ribossomos, que são essas estruturas em laranja, a subunidade menor, a subunidade maior. Quando nós encontramos essas organelas dispersas no citoplasma, elas normalmente estão organizadas em um número grande, formando um complexo maior chamado polissomo. Cada um desses ribossomos é capaz de se ligar a uma molécula, né, uma outra estrutura, que é o nosso mRNA. Então, é essa estrutura fina e comprida, é um outro tipo, né, de RNA. Nesse caso, esse M significa mensageiro. É um RNA que traz uma mensagem do núcleo da célula para estes ribossomos aqui. Essa mensagem é um código, é o famoso código genético que que permite a esses ribossomos realizarem a função deles, que é produzir proteínas. Então, por que de tudo isso, né? Porque as substâncias, as moléculas que agem nas nossas células são as proteínas. E a célula precisa saber como produzir essas proteínas. E quem informa para a célula como ela deve fazer essas proteínas é o código que está no DNA, que foi passado num determinado momento aí dessa célula para esta outra molécula, que é o RNA mensageiro, e aí este código ele vai ser interpretado por estes ribossomos. À medida em que os ribossomos conseguem literalmente entender, ler esse código, essa informação aqui, eles conseguem então produzir as proteínas. Mas aqui embaixo a gente vê que essa estrutura ela é relativamente complexa, que é uma outra forma de nós entendermos esses ribossomos. Aqui a subunidade maior, aqui a subunidade menor. Em tracejado, a gente tem a região onde esse RNA mensageiro se liga nessa subunidade menor e alguns sítios, alguns pontos, algumas regiões específicas desses ribossomos onde há um processo controlado e complexo em que haverá uma leitura por parte dos ribossomos neste código, nessa mensagem que o RNA mensageiro está trazendo para ele. E que nesse momento eu não vou me ater a esse detalhe, porque isso diz respeito à expressão gênica. Aqui uma foto de microscopia eletrônica em que a gente pode observar vários ribossomos enfileirados, formando um complexo maior, que nós chamamos de polissomo, e aqui a unidade de medida dessas estruturas, em que eu tenho 25 nanômetros nessa escala aqui. Lembrando que um nanômetro é a milésima parte de um micrômetro. Então é uma estrutura bastante pequena. A nossa segunda organela é o retículo endoplasmático, o qual pode ser do tipo rugoso, também chamado granuloso, ou do tipo liso. O retículo endoplasmático rugoso é muito conhecido pelas iniciais do seu nome, né? Então, a gente costuma chamá-lo de RER. Esse R, esse E e esse outro R aqui. O RER, então, é a abreviação para retículo endoplasmático rugoso, ou REL, retículo endoplasmático liso, é REL. A diferença entre eles e as semelhanças são, né, ambos são organelas formados por membrana, são diferentes dos ribossomos, que são proteicos. Aqui nós temos uma organela que é membranosa e que tem formato de canalículos achatados. O rugoso, ele difere do liso por ele possuir ribossomos associados a eles, justamente a organela que a gente viu anteriormente. O liso é somente uma organela membranosa com formato de canalículo sem ribossomos, por isso que ele é liso. Quando essa estrutura é observada no microscópio, esses ribossomos são visualizados como pontinhos, como grânulos, e então dão um certo aspecto de rugosidade para esse retículo,
o que gera esse nome de retículo endoplasmático rugoso. Pelo fato desse retículo ter ribossomos, ele assume a função dos ribossomos. Ele também realiza a síntese proteica, ou seja, ele também produz proteína. Então, as proteínas são produzidas nas nossas células por duas organelas, tanto pelos ribossomos, dispersos, livres no citoplasma, como também as proteínas são produzidas pelo HER, mais precisamente pelos ribossomos, que estão ligados nessas estruturas, né, membranosas. Quando nós não encontramos os ribossomos nesses retículos, ou seja, então agora estou falando do liso, esse REL, então, esse retículo endoplasmático liso, assume outras funções, também de síntese, mas a síntese de outras substâncias, como, por exemplo, lipídios, principalmente a classe dos esteroides. Né? Colesterol é um tipo de lipídio produzido aqui por esse tipo de organela. Então, células que produzem colesterol, como por exemplo algumas células do nosso fígado, vão apresentar uma grande quantidade dessa organela. Esta organela também é responsável por promover, por gerar à célula a função de desintoxicação. Né? Então, as células são desintoxicadas através da ação do REL. Da mesma forma, então, vou pegar como mesmo exemplo o fígado. Nós sabemos que tem nos seus hepatócitos, né, nas suas células, uma grande quantidade de REL, porque além deles produzirem colesterol, esses hepatócitos são capazes de desintoxicar o órgão como um todo e, consequentemente, o organismo. Como, por exemplo, alguns fármacos, algumas drogas medicamentosas podem ser desintoxicadas no fígado porque nas suas células, né, nos hepatócitos, nós vamos encontrar uma grande quantidade dessas organelas. Uma outra função do REL é participar do metabolismo da glicogenólise, que é o consumo de glicogênio, um tipo de carboidrato. Né? Uma outra função que também é desempenhada com grande atividade pelo fígado, pelo mesmo motivo. Aqui uma imagem que ilustra isso para você. A gente pode já aqui observar uma informação, uma característica muito importante, que é uma íntima associação do envoltório nuclear, né, também chamado de membrana nuclear, ou enfim, carioteca, com o retículo. Há uma continuidade dessas membranas. Então, tudo isso aqui é o nosso HER, retículo endoplasmático rugoso, e nós sabemos que ele é rugoso porque ele apresenta essas granulações, que na verdade são os ribossomos, e nós temos também o liso sem esses ribossomos. Uma terceira organela é o nosso aparelho de Golgi, também conhecido como complexo de Golgi, como complexo golgiense, enfim. Também é uma estrutura, uma organela formada por membrana, formada por cisternas achatadas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma imagem para você a respeito disso. O aparelho de Golgi ele é bastante importante porque ele tem várias funções, né? A saber, armazenar proteínas, as mesmas que foram produzidas pelo HER ou pelos ribossomos livres, processar, né, maturar essas proteínas, realizando ligações de sulfeto, promovendo a adição de carboidratos, de lipídios, de vitaminas, sais minerais nessas proteínas, tornando elas funcionais, ou seja, ativas. E à medida em que essas proteínas já foram maturadas, já estão prontas para agirem, e foram, consequentemente, acumuladas dentro do aparelho de Golgi, então elas podem ser liberadas do interior dessa organela e irem agir na célula, onde elas precisam agir. Tem algumas proteínas que vão agir no núcleo, outras em outras organelas citoplasmáticas. Nós temos proteínas que vão agir na membrana celular, assim como outras que vão ser secretadas para, de fato, fora da célula. Então, isso vai ficar ao cabo de que proteína estamos falando. Uma outra função também do aparelho de Golgi é promover a síntese, né, a origem de uma outra organela citoplasmática, que é o lisossomo. Nessa imagem,
nós podemos observar que esse aparelho de Golgi ele é formado por essas estruturas aqui membranosas e achatadas, que nós damos o nome de cisterna. Então, nós temos em uma extremidade de toda essa estrutura, que é o aparelho de Golgi, nós temos uma rede, né, de Golgi chamada rede cis de Golgi, porque eu tenho várias cisternas que são mais achatadas, e então essa extremidade do complexo de Golgi, enfim, no aparelho de Golgi nós chamamos de região cis, ou face cis. A outra extremidade, extremidade oposta, ela é constituída por um conjunto de cisternas que não são tão achatadas quanto as que nós encontramos na face cis. Elas já são mais vesiculares, mais globosas, mais esféricas. E a essa face, ou seja, essa extremidade, nós damos o nome de face trans. E aí nós temos uma rede trans de Golgi. Então há uma transição, né, gradual aqui de cisternas cis para cisternas médias e para cisternas trans. E aqui na figura B a gente pode observar isso como acontece na realidade, que a gente tem uma foto de microscopia eletrônica, em que a gente pode observar o envelope nuclear, que é a nossa carioteca. Logo abaixo aqui nós temos o retículo endoplasmático, né, rugoso, o RER, em que a gente observa essas membranas aqui cheias dos pontinhos, que são os ribossomos, e logo depois, fazendo uma certa associação com essas estruturas anteriores, com carioteca, retículo endoplasmático e os ribossomos, nós temos o complexo de Golgi. Já começo a te mostrar o porquê que eu estou apresentando essas organelas nesta sequência, que elas estão associadas funcionalmente, né? Então aqui a gente tem esse complexo de Golgi mais aqui embaixo na figura e aqui a escala, né, indicando a dimensão. Essa distância é de 1 micrômetro. Nesse outro slide nós podemos observar a transição que existe da face cis para a face trans, em que nós temos um processo de literalmente migração de proteínas de uma cisterna para outra, e com isso a gente vai tendo a maturação dessas proteínas. Então, quando a proteína chega já aqui na face trans, ela já está mais madura, mais processada, do que quando ela iniciou a sua entrada no aparelho de Golgi pela face cis. Né? E aqui, mais uma vez, mostrando a morfologia através de uma fotomicrografia. Nesse caso, a gente observa aqui a face cis e aqui, na extremidade oposta, a face trans desse aparelho de Golgi. Essa fotomicrografia é de microscopia eletrônica de transmissão. E com esse último slide sobre o aparelho de Golgi, eu te mostro a relação, né, mais geral, uma visão mais geral da relação entre essas organelas. Então, aquelas proteínas que foram produzidas pelo RER, elas foram enviadas através de vesículas para o aparelho de Golgi, começando na face cis. Essas proteínas começaram a ser processadas, maturadas, foram migrando de uma cisterna para outra. Quando estavam prontas, foram liberadas através de vesículas também, por parte do aparelho de Golgi. E aí vão ser levadas para onde elas precisam agir. Neste exemplo, nós temos a ação dessas proteínas na membrana dessas células. Muito bem, chegamos agora então à nossa quarta organela, que é o lisossomo. Mais uma vez uma organela que é membranosa, nesse caso ela é esférica, e ela tem a função de promover digestão celular. Quando que isso acontece? Né? Quando que eu tenho o lisossomo? Vou voltar numa imagem e te chamar a atenção a esta informação. Agora há pouco eu comentei que o lisossomo ele é produzido a partir do complexo de Golgi, do aparelho de Golgi. De que maneira? Né? Quando que isso acontece? Vamos supor que essa vesícula tenha no seu interior proteínas que são um tipo especial de proteínas, são enzimas, né? E são enzimas digestórias.
Se aqui eu tiver enzimas digestórias, do tipo lipase, protease, nuclease e outras mais, eu passo a chamar essa vesícula, né, essa bolinha, de lisossomo. Então essa organela, ela é o nosso lisossomo. Sufixo ase significa enzima, então lipase é uma enzima que digere lipídio, gordura e outros tipos de lipídios. Proteases digerem proteínas, glicosidases digerem glicosídeos, né, carboidratos, nucleases digerem ácidos nucleicos, né, nucleotídeos e outras enzimas mais. Pois bem, esse lisossomo, ele por ter essas enzimas, ele em microscopia eletrônica ele se manifesta de forma muito eletrodensa, então a gente sempre vai observar uma estrutura mais escura. E é essa vesícula, né, como visto aqui nessa imagem. Não tem, então, formato, né, esférico. Aqui eu começo a te mostrar algumas importâncias, né, de nós termos esse tipo de estrutura dentro das células. Essa fotomicrografia é de uma célula de defesa do nosso organismo, né? É de um leucócito. Então, o que essa célula está fazendo? Ela está englobando, né? Ela está realizando uma fagocitose, que é esse englobamento, de estruturas, né? No caso aqui, micro-organismos que foram identificados como agressores, como potencialmente patogênicos. Quando essa célula engloba esses agentes agressores, dentro dessa célula, os mesmos serão levados para próximo dos lisossomos que estão dentro dessa célula de defesa. E aí esse lisossomo vai agir. As enzimas de dentro desses lisossomos, né, as enzimas lisossomais, vão ser secretadas para agirem nesses agentes agressores, digerindo totalmente eles, matando eles. Então, isso acontece no nosso organismo quando nós temos a ação de células de defesa contra a entrada, contra a presença de bactérias, fungos, protozoários, vírus, enfim, agentes agressores. Então, essa é uma função heterofágica do lisossomo, em que eu tenho a fagocitose de elementos diferentes do organismo, né? Agentes externos agressores. E aqui nós podemos ver que eu já estou falando, né, de uma dimensão bem maior do que a anterior, porque 5 micrômetros eu já estou observando células. Uma outra possibilidade, então, é a função autofágica, auto de próprio. Então, fagocitose de algo que é conhecido da célula. Isso pode se dar de duas maneiras. Então, a gente pode observar também a ação do lisossomo num processo chamado autofagia, em que eu tenho a digestão de outras organelas da própria célula. Mas quando que isso vai acontecer? Quando eu quero ter reciclagem dessas estruturas. Uma mitocôndria, um retículo, um aparelho de Golgi, enfim, que não esteja funcionando mais corretamente, que precisa ser eliminado, reciclado da célula, pode ser, né, através da ação das enzimas lisossomais. Pode ser também que eu tenha um processo de autólise, em que lise é ruptura, né? Aí, nesse caso, eu teria a ruptura da membrana do lisossomo, ele iria se abrir dentro da célula, iria expor para o citoplasma de uma maneira não tão controlada como a gente tem na autofagia. Essas enzimas lisossomais serão expostas ao citoplasma celular e iriam digerir tudo que tivesse no citoplasma, né? Então iriam acabar comprometendo a vida por completo dessa célula, iriam causar a morte, a ruptura da própria célula, uma autodigestão. Isso acontece em eventos de morte celular. Muito bem, então aqui eu trago como uma imagem essas funções lisossomais, né, que eu acabei de comentar, e como exemplo aqui uma bactéria sendo fagocitada por essa célula aqui genérica de defesa, uma célula modelo. Essa bactéria ela vai ser levada então para o lisossomo e vai ser digerida, vai ser morta, né, por esse lisossomo. Eu posso ter um englobamento de substâncias, partículas menores, moléculas, que são absorvidas
através de vesículas, que nós chamamos desse processo de endocitose, e o destino a isso vai ser semelhante. Então, eu tenho a incorporação desse endossomo ao lisossomo, o qual vai promover o mesmo processo de digestão. Ou eu ainda posso ter uma macropinocitose, né? Englobamento de partículas líquidas, o destino vai ser igual, ou a autofagia, em que eu venho e, ao invés de eu liberar aqui todas as enzimas no citoplasma dessa célula, eu primeiro realizo a formação de um envelope membranoso nessa organela e aí sim levo, né, essa estrutura chamada autofagossomo para o lisossomo. Então as enzimas vão agir aqui dentro desse envelope, protegendo essa célula, né, da ação lisossomal aqui no meio interno, porque se esse lisossomo se romper, se a membrana lisossomal se romper, essas enzimas vão então começar a agir e aí sim vão causar a destruição de tudo, causando autólise. Inclusive, nós temos uma classe vasta aí de anti-inflamatórios que agem justamente no lisossomo, né? Atuando na maior estabilidade da membrana lisossomal para que esse processo não ocorra, como é observado em alguns casos de inflamação, de resposta inflamatória, onde a gente tem destruição tecidual por ação exacerbada desse lisossomo. A nossa outra organela é o peroxissomo, também membranosa, também esférica, também tem enzimas do seu interior, só que agora tem aqui enzimas diferentes, que vão causar detoxificação, enfim, desintoxicação celular. São muitas enzimas, né, que agem em processos oxidativos, com a produção de peróxido de hidrogênio, como é o caso aqui, né, da água oxigenada, e utilizam essas substâncias para inativar outras substâncias tóxicas, como por exemplo o álcool. Então, mais uma vez a gente encontra, temos aqui como exemplo o fígado, como sendo um órgão que tem nas suas células, nos hepatócitos, uma grande quantidade de peroxissomo, né? Não só o fígado, toda hora está no fígado, mas temos os rins e outros órgãos que, né, também vão apresentar os peroxissomos. Estou te trazendo aqui um exemplo de enzima, que é a catalase. Essa catalase ela é responsável, então, por transformar essa substância, que é a nossa água oxigenada, em água e oxigênio. A água oxigenada ela é uma substância tóxica, ela pode ser desintoxicada por ação dessa enzima. Uma outra função do peroxissomo é ter enzimas que participam dessa via bioquímica de beta-oxidação, que é uma etapa do catabolismo, né, do consumo, da quebra de gordura nas nossas mitocôndrias das células, de algumas células. Inclusive, tem muita gente que utiliza água oxigenada para fazer antisepsia ou asepsia de ferimentos, e isso acontece mediante a adição dessa água oxigenada e a gente pode observar a formação de bolhas, né, no tecido. Isso é por conta da ação da catalase, né, uma enzima que vai quebrar essa água oxigenada e vai liberar água e o oxigênio, e esse oxigênio se desprende. Então, aquelas bolhas que a gente observa em cortes, ferimentos, quando ocorre a adição da água oxigenada, é justamente esse oxigênio aqui. Só vale lembrar que esse é um processo que não é tão adequado, porque isso aqui poderia matar bactérias, mas somente aquelas anaeróbicas que não vivem na presença de oxigênio. As aeróbicas que vivem na presença de oxigênio não seriam mortas, e inclusive o excesso dessa água oxigenada poderia causar intoxicação das células sadias do tecido, causando a morte delas, a necrose por intoxicação química. Aqui uma imagem de microscopia eletrônica mostrando para você um peroxissomo, mais uma vez uma organela esférica com uma eletrodensidade aqui interna devido ao seu interior cheio de enzimas. A nossa próxima organela é a mitocôndria, mais uma vez uma organela que ela é membranosa, nesse caso ela tem uma morfologia oval, e ela é formada por duas membranas. Uma membrana
externa lisa e uma membrana interna cheia de dobras. Qual que é a função dessa mitocôndria? Ela é muito importante também. Ela é responsável por esse processo aqui, ó, pela respiração celular. Essa respiração celular é importante porque ela vai gerar energia para as nossas células, a qual é entendida como esta molécula aqui chamada ATP, adenosina trifosfato, né? Então, esse processo de respiração celular ele acontece inicialmente fora da mitocôndria, no citoplasma mesmo, né? Essa primeira etapa da respiração celular é chamada de glicólise, onde tenho 10 reações químicas ocorrendo para transformar a glicose em piruvato. Esse piruvato ele ainda é transformado em acetil-CoA, o qual aí sim vai entrar na mitocôndria, e aí nós teremos as segunda e terceira etapas da respiração celular, que aí sim ocorrem na mitocôndria, são chamadas de ciclo de Krebs, a qual ocorre na matriz mitocondrial, e a cadeia respiratória, terceira e última etapa, que ocorre nas cristas mitocondriais. Aqui uma imagem para ilustrar isso para você, uma membrana externa lisa, a membrana externa cheia de dobras, esse espaço aqui é a nossa matriz mitocondrial, e essas dobras internas são as cristas mitocondriais. Na realidade, a gente tem a mitocôndria mais próxima a essa morfologia aqui. Essa escala mostra para a gente 100 nanômetros. Então, todo esse cinza claro aqui é a nossa matriz mitocondrial, onde ocorre o ciclo de Krebs. E essas membranas internas aqui, cheias de dobras, são as cristas mitocondriais, onde ocorre a cadeia respiratória, né, como dito aqui, ou também chamada de cadeia transportadora de elétrons. Esse slide mostra que nesse processo, a gente tem um processo bastante complexo aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente utiliza o oxigênio que a gente obtém do ar, extraído pelos nossos alvéolos pulmonares, a gente obtém as moléculas matéria-prima que são obtidas da dieta, vinda lá da glicose, né, que é transformada em acetil-CoA, tudo isso vai me gerar a produção, no final, de energia, ATP, e de gás carbônico, CO2, que também é excretado pela nossa expiração. Um dado importante, curioso sobre a mitocôndria, né, que elas apresentam características únicas. Essa organela, ela possui o seu próprio material genético, né? Então, a mitocôndria, diferentemente das outras organelas celulares, ela também tem o seu próprio DNA, assim como o núcleo, né, das nossas células. Então, consequentemente, ela é capaz de se autoduplicar. Nessa imagem aqui à esquerda, a gente pode observar, por microscopia confocal, que o núcleo dessa célula, com o seu material genético, foi corado em azul. Aqui o citoplasma foi corado em vermelho, e esses vários pontinhos em verde indicam um DNA mitocondrial. Então, como eu posso observar vários pontos verdes, eu então entendo que eu vou ter DNA mitocondrial em várias regiões do citoplasma da célula, indicando que nessa célula tem muitas organelas mitocôndrias. E nessa imagem aqui à direita, a gente pode observar que, então, a partir do DNA lá no núcleo das nossas células, a gente tem o processo de transcrição, que é a produção de um RNA mensageiro a partir desse DNA, o qual vai ser lido pelo ribossomo, e aí eu terei a produção de proteínas. Algumas dessas proteínas, em sendo mitocondriais, elas vão para a mitocôndria e vão ativar o material genético dessa mitocôndria, o DNA mitocondrial, mtDNA. E aí sim, haverá um processo semelhante que eu expliquei agora há pouco. Haverá transcrição desse DNA mitocondrial, ou seja, haverá a produção de um RNA mensageiro a partir desse DNA mitocondrial, o qual vai ser lido, né, interpretado por ribossomos próprios dessas mitocôndrias, e aí sim eu terei a produção, né, dessas proteínas mitocondriais que vão agir então no metabolismo mitocondrial. A nossa próxima organela são os microtúbulos. Aqui eu mudo um pouquinho de cenário porque tenho te falado bastante sobre organelas membranosas. Essa é uma organela proteica, né, formada por proteína, tem um formato de tubo, o nome já diz, né, microtúbulos, e que tem várias funções. Algumas a destacar. São responsáveis por sustentar a morfologia das nossas células e através de vários microtúbulos, né, juntos, eles são capazes, então, de dar maior sustentação à célula, agindo como verdadeiras vigas para essas células. Formam no coletivo o que nós chamamos de citoesqueleto, né, o esqueleto da própria célula.
auxiliam no transporte de outras moléculas, promovem a movimentação das células, muitas das nossas células conseguem se locomover no nosso organismo, graças à ação desses microtúbulos, e ainda eles são capazes de formar o centríolo, uma estrutura que só existe durante a divisão celular. Existem outras funções, vou destacar essas como as mais importantes. Então aqui eu te mostro uma figura desses microtúbulos, os quais são formados por duas subunidades, alfa e beta tubulina, que são essas estruturas verde clara e verde escura, respectivamente, sempre formando um par, né, um dímero, só que como são diferentes, nós chamamos isso de heterodímero de tubulina. E eles vão se repetindo, formando um filamento, um protofilamento ou um microfilamento, e eles se organizam na forma de um tubo, como visto aqui à direita. Na imagem a gente pode observar esse tubo visto um corte transversal e aqui embaixo um corte longitudinal com essa escala de 50 nanômetros. Né? Numa microscopia eletrônica do citoplasma da célula, a gente pode observar esses microtúbulos formando um citoesqueleto. Muitos deles, muitos microtúbulos, dando sustentação à célula. Ou as suas estruturas menores, os microfilamentos mais finos, também agindo nessa mesma finalidade. Eles podem dar sustentação não só ao citoplasma, mas estruturas de membrana, que nós conhecemos como microvírus, né? Formando uma trama aqui embaixo, dando suporte a essas estruturas aqui superiores. Eles podem formar os centríolos, como eu havia comentado, que nada mais são do que estruturas correspondem a um arranjo de microtúbulos na forma de T, que só existem durante a divisão celular para promover separação, né, movimentação dos cromossomos durante o processo de divisão celular, seja mitose, seja meiose, como visto nessa imagem aqui, né? Aqui a gente tem vários cromossomos bem eletrodensos e aqui vários microtúbulos em formato de T, formando um centríolo, e aqui à direita outro semelhante, os quais ainda lançam microtúbulos, né, que correspondem ao nosso fuso de divisão celular para se ligarem a esses cromossomos e então permitirem a separação deles para essas duas células que vão ser formadas. E por fim, a última organela, que são os proteossomos, também estão, né, aos montes nas nossas células. Eu tenho mais uma organela que é proteica, ela é formada por proteína, tem morfologia tubular e tem função de degradar outras proteínas. Proteínas essas que recebem um sinal químico, uma marca, né, que é gerada por um sistema chamado ubiquitina. Isso funciona da seguinte forma: eu tenho aqui uma estrutura mais ou menos tubular, um formato que lembra um pouco uma mola, que é o nosso proteossomo, o qual é capaz de receber uma proteína, representada aqui em verde, ligada a uma outra proteína que é a ubiquitina, né? Um complexo proteico aqui de ubiquitina, quando se liga uma proteína, indica ao proteossomo que essa proteína precisa ser degradada, ou não está mais funcionando direito, ou está em grande quantidade na célula, e sua função precisa ser eliminada naquele momento. Então, essa proteína é capaz de entrar no proteossomo, a ubiquitina se desliga, e esse proteossomo, então, ele acaba causando aqui, na sua atividade proteolítica, a quebra dessa proteína, liberando as suas unidades menores, que são os aminoácidos, os quais podem ser reciclados por essa célula para serem utilizados em muitas outras funções por essas células. Tá? Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Essas são as nossas principais organelas citoplasmáticas, né? Eu utilizei aqui como modelo uma célula animal típica. Então essas são as principais. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau.